tudo bem com vocês? Aqui é o Liquid e esse é o canal de Hopper e essa é uma teoria da conspiração e tanto. Queria falar um pouco sobre uma teoria que eu tenho, já me chamaram de maluco para falar um pouco dessa teoria, que é uma teoria de que o Linux pode sofrer uma rasteira a qualquer momento. Eu já falei disso em outro vídeo, algumas pessoas levaram a sério, outras deram risada, eu acho muito estranho a forma como o Linux está sendo financiado hoje em dia. E da mesma forma como o Firefox eu também acho que pode ser podado a qualquer momento, eu tenho a sensação que o Linux está indo para o mesmo caminho. Claro, não é uma coisa que vai acontecer no ano que vem, mas vai acontecer e não vai demorar muito. Esse vídeo, na verdade, seria uma resposta ao comentário do C Sharp. Eu juro que eu escrevi uma resposta para o C Sharp. A resposta não apareceu aqui. Mas a resposta que eu dei para ele, onde ele diz sobre como o Linux se popularizou e parece que não vai, parece que está patinando, não anda. Olha, eu conseguiria dividir o Linux em vários intervalos de 5 anos, né? Em 95, em 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020. Cada um desses períodos teve algo muito grande que aconteceu no kernel e no ecossistema no geral, e que dá sim para a gente dizer que o Linux avançou. Então, por exemplo, o que aconteceu de fantástico em 95? A gente pode dizer as primeiras grandes distribuições Linux, talvez. Né? Pela primeira vez ali, o Windows enfrenta um competidor. Né? Se bem que isso foi mais para 97, mas aconteceu ali, entre 95 e 2000, onde o pessoal realmente acreditava que o Linux seria um software de caixinha que você compra lá na Radio Shack ou na Pluguse. Você compra um computador, um IBM Aptiva e uma caixinha do Linux e instala no seu computador. E aí você pega uma outra caixinha de StarOffice e instala no seu computador, no seu PC. Que era como se fazia com Windows, né? Porque a internet não servia para transmissão de softwares grandes e pesados ainda. E muita gente apostava que o Linux seria esse competidor da Microsoft, mas ele não foi. O Windows continuou sendo Windows, o Linux continuou crescendo e continuou sendo Linux. Ali entre 2000 e 2005 foi a grande revolução dos handhelds, que eram aqueles aplicativos, aqueles programinhas, a agenda eletrônica, eu esqueci o nome eu até tenho aí o Palm, né? Época dos Palms. Né? Tem o tinha o Palm Zaire, eu até tinha um aí. A Microsoft lançou uma versão do Windows para esse cara também. E o Linux começou a se popularizar entre os handhelds, né? E também começou a se popularizar muito em servidores, né? Muito mais do que ele é hoje, porque começou a surgir aí os embriões da nuvem, vamos dizer assim. Entre 2005 e 2010, a gente pode dizer que sim, foi o ano do desktop Linux. Cara, foi a época aí onde o desktop Linux evoluiu muito. Por quê? Porque pela primeira vez apareceu uma empresa gigantesca financiando o desenvolvimento do Linux desktop, focado no desktop, que foi o Ubuntu. Canonical botou grana ali para desenvolver o Ubuntu. E era uma grana voltada para o Linux desktop. Não era voltado para servidor, não era voltado para suporte de escritório, não, era voltado para desktop doméstico, para ser mais específico. As primeiras versões do Ubuntu, elas eram fantasticamente melhores do que tudo que tinha em volta, né? Principalmente quando comparado com o Debian, por exemplo, que é o mais próximo que você poderia comparar, né? Chegou até a rachar um pouco a comunidade, porque antigamente o Debian tem lá o seu sistema democrático de como ele funciona e tal, e o Ubuntu chegou com a grana, então muita gente foi trabalhar na Canonical mas não era a pegada dela, porque não era uma pegada democrática. Trabalhar na Canonical trabalhava numa empresa, né? Não tem muito como fugir disso. Então começou a rolar os primeiros conflitos de interesse também, na hora de fazer empacotamento, essa coisa toda. Mas uma coisa interessante que aconteceu entre 2005 e 2010 é o surgimento do iPhone e do Android, e a explosão do mobile. O Linux chegou no Android, e o Linux virou o padrão. O Android é Linux, o Linux é Android. Se a gente fala do Linux como kernel, cara, todo mundo roda Linux hoje em dia. Todo mundo tem um Linux no bolso, ou próximo, muito próximo. Porque você não está no Linux, você não está no bolso do celular, está no roteador com certeza. E justamente, essa é uma das coisas que aconteceu ali em 2000 e pouquinho, quando os roteadores começaram a usar Linux. E aí a gente tem o Linux vencendo no Android também. E a gente tem um Linux ali no desktop que está andando bem ali. Só que entre 2005 e 2010, o Linux ele não é bom em muitas coisas. Uma das coisas que o Linux não é bom é jogos. Por que jogos? Por uma série de motivos. Primeiro, a Microsoft tem lá o DirectX,
que é um monopólio deles e os jogos são feitos para rodar no DirectX. Enquanto isso, especificações públicas e abertas como o OpenGL estão abandonadas há décadas. E a melhor forma de você rodar um Linux com um jogo em alto desempenho é usando DirectX mesmo. E no caso do jogo ser binário para Windows, a gente não tem a compatibilidade. O Wine ele não consegue rodar tudo que o DirectX implementa. Então, você não tem muito para onde fugir. Então, o Linux não é bom para jogos, porque não tem jogos por Linux. Mas quando o jogo é nativo, funciona super bem. Se o jogo for OpenGL, tem que ser, né? OpenGL, ele vai funcionar muito bem. Mas, como eu disse, o OpenGL é uma especificação mais antiga, cheia de problemas, cheia de buraco, e meio que ficou parada durante vários anos. Ninguém mexeu no OpenGL, cara. Essa é a dura realidade. E ele ficou ali abandonado para morrer. Essa é a impressão que ficamos. Apesar dos videogames usarem o OpenGL e tal, mas enfim. Entre 2010 e 2015, a gente pode dizer que foi a consolidação do mobile. A consolidação do mobile. A gente começou a ter também alternativas, né, sistemas alternativos também para desktop. Então ali começou a aparecer os primeiros Chromebooks. Né? Chromebook, lembrando, é um Linux que roda um Chrome, que ocupa a tela inteira. E você fica dependente dos serviços do Google e usa o seu computador somente como cache. Ele é um terminal burro da nuvem. Tá? Esse modelo funciona para muita gente, principalmente em países onde o valor em dólar não é um problema. Né? Se eu não me engano, você consegue comprar um Chromebook por 170, 180 dólares. Algo assim. O que aqui no Brasil deveria custar por volta aí de 900, R$ 1.000, alguma coisa assim. Mas na prática custa tipo R$ 2.000, R$ 2.500, porque é Brasil. Não é mesmo? Ouvi dizer que tem até modelos de Chromebook mais barato. Mas assim, esse é um mercado que no Brasil não pegou, porque aqui no Brasil não importa o que você use, vai ser caro. Pode ser um netbook, cara, vai ser caro. Porque a gente conseguiu fazer o Raspberry Pi, que é um computador de 10 dólares, custar R$ 500, cara. Sabe? Você compra o Raspberry Pi que R$ 500, o kit completo lá, com a fonte, tudo R$ 500, cara. R$ 500. Então, enfim, né? Brasil é um país muito complicado. O Chromebook não faz tanto sucesso por aqui, mas lá fora fez muito sucesso. E o Chromebook não é um computador ruim, tá? É um computador que é um terminal da nuvem, o que atende 99% da população. Praticamente todo mundo que não é entusiasta gamer e não é desenvolvedor vai se dar muito bem com um Chromebook. Essa é a verdade. Gostaria de ter Chromebooks atrelado a outras empresas, que não fosse só dependente do hardware do Google, da nuvem do Google, pô, seria muito legal, mas enfim. E o Chromebook é Linux, né? Até pouco tempo atrás era Gentoo, era um Gentoo customizado, que subia lá a interfacezinha do Chrome OS, que é um Google Chrome maximizado com um dashboard bonitinho. E entre 2015 e 2020 a gente pode dizer que foi a ascensão dos jogos, olha só, né? Com certeza o maior destaque aí foi a ascensão dos jogos, porque a Valve, que é dona do Steam, ela criou uma ferramenta que traduz as chamadas de sistema DirectX para Vulkan, que é um sucessor do OpenGL, né? Finalmente o pessoal olhou para o OpenGL e falou, meu, aqui não dá mais, fizeram o Vulkan, que tem um desempenho muito melhor e tem muito mais recursos que o próprio OpenGL, e ele é compatível com Linux e com os drivers do Linux tranquilamente. E isso possibilitou a criação de uma ferramenta da Valve para traduzir as chamadas de sistema de DirectX para Vulkan, sem nenhum tipo de perda, já que as duas são equivalentes. É só fazer digamos assim, a tradução da chamada de sistema de uma para outra. E isso fez com que 99,9% dos jogos da Steam passem a ser automaticamente compatíveis com Linux. Obviamente, temos ainda o problema da NVIDIA, mas como eu disse lá na resposta para o C Sharp, o problema da NVIDIA não tem solução. A solução para o Linux funcionar com a NVIDIA seria a NVIDIA abrir o código-fonte dela. A NVIDIA não pode fazer isso, principalmente por um motivo. Se você for olhar no portfólio da NVIDIA, você vai ver as placas de vídeo lá, a GeForce, que agora está na 3090, né, 3080, as mais tops. E você tem uma outra linha chamada Quadra, se eu não me engano. Essa linha chamada Quadra é de uso profissional. Ela tem muito mais processadores, mas ela funciona num clock um pouco menor. Ela tem muito mais processadores e muito mais memória. Ela serve para rodar um AutoCAD, ela serve para rodar aplicações de engenharia, simulações, inteligência artificial, essa coisa toda. Mas na prática, a principal diferença entre um Quadra e a GeForce é o driver. Tanto é que na linha 20 da GTX era super comum você ter as quadras de entrada com exatamente o mesmo hardware das RTX top. Exatamente o mesmo hardware.
A mesma memória, a mesma quantidade de processadores e o mesmo clock, o mesmo tudo. O que diferenciava uma da outra, o uso de uma e o uso da outra é o driver. Então, quando você usa o driver do Quadra, né, o driver da firmware, né? Então, quando você está num Quadra, ele reduz um pouco o clock, mas ele aumenta alguma outra coisa lá que melhora muito a performance em paralelo da placa. E quando você está no jogo, na GTX, né, que é para jogos, ele aumenta o clock e reduz a eficiência dos processadores. Basicamente, é mais ou menos essa a diferença. Então a NVIDIA não pode liberar o código-fonte dela por esse motivo. Se ela libera esse código-fonte, então quem tem uma GTX, uma RTX, automaticamente vai ter um Quadra na mão. Só que a diferença de preço entre um Quadra e uma RTX é 4 vezes, tá? Então, tipo, uma RTX, uma Quadra, equivalente a uma RTX, digamos assim, ela custa 4 vezes mais caro por ser Quadra. E isso em dólar, tá, gente? Então, uma placa que você pagaria $1.000, meu, a Quadra é $4.000. Chegando a algumas dezenas de milhar de dólares, tá? Então a NVIDIA não vai liberar o código-fonte para Linux, nunca vai liberar. E o driver livre da NVIDIA ele é ruim. Ele é bom para 2D ali, ele dá tela, ele vai dar tela, você vai conseguir mexer lá, a janela, tudo, vai conseguir assistir um vídeo, mas é isso, é super limitado, não tem o que fazer. Diferente da ATI que liberou o código-fonte deles para o Linux, né, e hoje em dia o driver principal da ATI é desenvolvido a partir do código-fonte aberto, e aí eles pegam esse código-fonte aberto e fazem as maracutaias dele para poder vender as placas de vídeo profissionais, né? Então a relação do Linux com a AMD é muito diferente, né? Com a ATI com a AMD é muito diferente da relação com a NVIDIA, né? Enquanto na AMD ATI o driver está no kernel e a última versão e a versão principal, não é um derivativo, não é nada, na NVIDIA não é. Da NVIDIA, infelizmente, você precisa do driver proprietário para executar a maior parte das funções e o driver proprietário ele funciona às vezes não funciona. Às vezes a comunidade implementa alguma coisa nova, o driver da NVIDIA não aceita. Foi o caso do Wayland, né? Quanto tempo que não existe o Wayland e só não faz um ano que a NVIDIA passou a suportar oficialmente o Wayland de forma decente, né? Até lá todo mundo dá, mas funcionar de forma decente. E então o Linux sempre vai ficar refém da NVIDIA. E por algum motivo, alguma razão que eu não consigo entender, o mercado é muito da NVIDIA. Então, praticamente, se você compra um Intel, a GPU vai ser NVIDIA. Você nunca vai, dificilmente você vai pegar um Intel e a GPU vai ser AMD. Acontece, existe até, mas é muito raro de acontecer. E aí o pessoal que usa Linux com NVIDIA geralmente xinga muito. Eu desisti. Eu sempre fui um entusiasta da NVIDIA, porque os drivers da AMD eram muito ruins. Mas, cara, eu estou muito feliz em ter uma GPU AMD hoje em dia. Mas muito feliz. Eu nunca fui tão feliz com Linux em tanto tempo, sabe? Eu tô tão feliz com a AMD como GPU, né? Eu tenho uma RX. Tô tão feliz, mas tão feliz que o meu HD que eu tinha, um Windows, que era só para jogar, eu formatei ele e instalei mais jogos. Só que no Linux. Eu transformei ele num disco de Steam, digamos assim. Que era o que ele já fazia no Windows, só que eu não tenho que ficar dando reboot. É só eu subir meu Steam lá. A maior parte dos jogos que eu jogo funcionam perfeitamente, meu controle funciona, tudo mais ou menos funciona. Tem alguma coisa ou outra que tem um desempenho melhor no Windows, mas, cara, sinceramente, eu não me importo. Eu não sou esse tipo de pessoa que fica vendo, que fica contando frame. Eu quero jogar e quero me divertir. Então, se deu 60 quadros, na resolução bonita, o jogo tá bonito, eu tô jogando. Ah, mas poderia dar 120 Hz? Poderia, meu monitor não dá 120 Hz, então não faz a menor diferença para mim. Tá. Eu até cheguei a montar um canal chamado Linux Gamer Brasil, que era para mostrar as minhas aventuras jogando, configurações e tal, mas esse canal não foi para frente. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Que o Linux nunca despontou no desktop, mas ele ganhou em todo o resto. Inclusive hoje, se eu não me engano, lançou aí um videogame novo da Steam, da Valve, né? Que é um computador de mão, onde, se eu não me engano, ele roda o Steam OS, que é o Linux. É um Linux baseado no Debian. E agora eles estão vendendo ali um computador, a Steam está vendendo um computador que roda todos os jogos da Steam, baseado em Linux e portátil. E é isso, cara. É isso, tá ligado? O Linux não ganhou um desktop, mas ele tá num handheld. O Linux não roda jogo? Roda jogo, pô. O, o Linux não ganhou no desktop, mas ele ganhou na guerra dos mobile. Tipo, todo mundo tem um celular Android por perto, ou algum device Android por perto. Todo mundo tem um roteador de Wi-Fi em casa e ele roda Linux com certeza. Quem tem uma Smart TV roda Linux em casa também.
Aqui em casa eu tenho, a minha TV roda Linux, inclusive eu não lembro quem foi que pediu, acho que foi o próprio C Sharp que ele pediu para fazer um curso de engenharia reversa. A minha TV, ela tem uma porta serial e eu já explorei essa porta serial para um projeto. Você consegue se conectar no terminal, né? E não é muito difícil não. Você dá um comandinho lá no controle remoto, você digita lá um código no controle remoto e ele já libera a saída serial e você consegue acessar ele usando o Minicom. É o Minicom, usando o Minicom. Você coloca lá a taxa de rate, lá mais ou menos, bit rate, conecta com o Minicom e abraço, cara. E aí você consegue controlar minha televisão. Dá para controlar, né? Enfim, um dia eu posso estar contando um pouco como foi o experimento, mas basicamente o que eu descobri que a imagem do Linux da minha TV é um blob binário de 250 MB, uma coisa assim. E esse blob binário, ele pelo que eu pude ver, ele é criptografado. Eu não consegui descobrir o que tem dentro desse blob, né? Quando é um blob binário, na verdade, ele tem um file system lá dentro. Eu não consegui decodificar esse file system. Isso é um sinal de que talvez eu precise de uma chave de criptografia que a TV tem, mas eu não tenho, né? Justamente para evitar pirataria, para evitar customizações e tal. Esse foi o mais longe que eu fui na minha TV. Mas daria para ir mais longe se eu tivesse outras TVs, enfim. Mas qual que é o grande lance? O que eu quero dizer com tudo isso? É que por mais que a galera tenha apostado nos anos 90 que o Linux ia substituir o Windows, ele não substituiu o Windows, mas ele substituiu todo o resto. O Linux pode não ter ganhado a guerra do desktop, mas cara, o desktop é tão relevante assim hoje em dia? Essa é uma questão. A verdadeira guerra que eu vejo vindo pela frente aí é a guerra pelo ecossistema, digamos assim. Olha, meu chapéu até coçou aqui. O desktop, ele está ficando cada vez mais caro, ele está ficando cada vez mais como uma coisa de nicho, entendeu? E ele tende a reduzir muito a importância na vida das pessoas. Hoje em dia, dificilmente você vê alguém falando, nossa, eu quero comprar um desktop torre e botar na minha mesa. Cara, se não for um computador gamer, o cara quer um notebook, porque tem uma tela maior, tem um teclado e tem um mouse. Mas na prática, as pessoas tocam a vida delas usando celular. Ou tablets menores, né, tablets pequenos. Por uma série de motivos. Né? E quem já desenvolveu o aplicativo Android sabe como é diferente do que desenvolver um aplicativo para desktop. Uma solução que o pessoal encontrou é fazer tudo web e aí no desktop você bota ele encapsulado lá num Electron que roda um navegador com uma WebView e o seu software é uma WebView que usa o Electron para fazer a interface com o resto do sistema operacional, né? Porque como sabemos, né, o navegador ele não consegue acessar o sistema operacional. Um JavaScript no navegador não consegue acessar o sistema operacional, mas no Electron isso é possível porque ele tem uma API para isso. Tá? Bem resumidamente, bem por cima, mais ou menos isso que acontece. Só que o desempenho é ruim. E é ruim, não tem o que falar, é muito ruim. Aplicações Java poderiam ser a solução, mas o problema do Java é o Java. Né? Porque o Java é o Java, todo mundo sabe, o Java é o Java. Né? Então não funciona o Java. Ele não resolve esse problema de integração. Quem já desenvolveu Java conhece muito bem aquele show de horror que é você ter que desenvolver um aplicativo que deveria ser multiplataforma e na prática ele não é. Para ser multiplataforma é muito mais difícil de fazer do que o Java. Claro, depende muito do que você vai fazer, mas na prática não é trivial. Você sempre tem que usar bibliotecas nativas e aí a performance melhora muito, mas a compatibilidade vai para o espaço. E o Google ele enxergou isso, ele enxergou várias coisas. Ele enxergou primeiro o Linux, ele passou tempo demais sendo tocado por grandes empresas de infraestrutura de servidor. Tá? Por que eu digo isso? Porque o escalonador de processos do Linux, por exemplo, não é o melhor escalonador de processos para quem usa um desktop. Não é. Existem alguns projetos que tentam lidar com esse problema, no caso, por exemplo, o Liquorix, o pessoal do Linux Zen e o próprio Concolivas, né, com o seu kernel, que ele implementa lá o Brain. Como é que é? Acho que é o Brain é, Simple Scheduler. É que eu não posso falar porque vai dar palavrão. Então vai dar problema. E todos eles têm um desempenho desktop muito superiores, cara. O computador é mais responsivo, você clica na janela e abre mais rápido. Só que esse comportamento não é o ideal para servidores, certo? E o Linux é bancado por gente que desenvolve servidores, cara. Essa é a dura realidade. Se vocês forem olhar lá no linux.com, a maior parte da galera que bota dinheiro são grandes empresas ligadas a servidores e um monte de empresas ligadas ao Android, que precisam do Android, né?
que é o pessoal que bota grana na Linux.com, que é de onde vem o salário das pessoas que recebem salário para desenvolver o Linux. E o restante da galera recebe salário de empresas mesmo, né? E como essas empresas estão lá no conselho, então elas ditam um pouco para onde o Linux vai. Quem são essas empresas que ditam o futuro do Linux? Microsoft, Facebook, o Google, sabe? E aí você começa a ver que tem algumas dessas empresas que têm interesses diretos, conflitantes com Linux. É o caso da Microsoft, por exemplo. O Google também tem interesses conflitantes com Linux, já que ele tem o seu próprio sistema. Na verdade, minto. O Google, por exemplo, ele fica super vulnerável quando ele tem a Microsoft ditando os rumos de softwares que afetam diretamente a existência do Google. Tá? Então, se você tem um concorrente que ele está ajudando a definir o seu futuro, isso é saudável? Até que ponto isso é saudável? Então, para mim, foi super natural esse movimento que o Google fez de criar um sistema operacional dele, que ele tem um pouco mais de controle. É open source também, mas ele tem muito menos interferência de outras empresas do que o Linux tem, por exemplo. E ele já foi feito com um foco bem específico, que é o Fuchsia, que eu não sei pronunciar, desculpa. Né? Ele foi baseado inicialmente num cara chamado Little Kernel, que é um kernel bem pequenininho, focado em dispositivos muito humildes, com pouquíssimos recursos. Se eu não me engano, um derivado desse Little Kernel é o que o Haiku OS usa como kernel. Tá? Então a gente pode dizer que o Haiku e o Fuchsia eles são primos, eles são kernel com a mesma linhagem ali, né? E funcionam super bem. Inicialmente o Little Kernel ele foi feito para rodar em dispositivos embarcados, roteador, switch, esse tipo de coisa. Né? Não é baseado no Linux, tá? Mas ele é baseado nas melhores práticas de se fazer um sistema operacional moderno e pequenininho. E o Fuchsia, além disso, ele tem uma interface gráfica, vamos dizer assim, que ela é toda desenvolvida usando a linguagem Dart, que é uma linguagem do Google, e a framework Flutter para criação de aplicativos híbridos, desktop, web e mobile, tá? E híbridos de verdade, né? Eu não lembro agora qual é o nome da interface gráfica do Fuchsia, mas ele, pelo que eu andei lendo, ele funciona com as melhores plataformas de hardware que existem, né? Funciona muito bem com o pessoal do mobile ali, funciona super bem, dispositivos móveis em geral. Ele tem total compatibilidade. Ele é muito bom quando você está rodando em sistemas SoC, né, que é System on Chip, por exemplo, Raspberry Pi, que ele já tem ali no mesmo microchip, ele já tem a memória, a GPU, a CPU, está tudo no mesmo chip. O Fuchsia ele consegue lidar muito bem com isso, em termos de desempenho. É, e, e ele consegue, frame rate super alto, 120 Hz, ele consegue passar no vídeo, né? Ele tem ele suporta todas essas novas tecnologias que a gente precisa no dia a dia. O Fuchsia já suporta, o servidor gráfico dele funciona, é indiscutível. Obviamente ele funciona para rodar as coisas do Google lá, do jeito que o Google faz. Mas ele funciona. E é um sistema que ele já é viável e ele já está em funcionamento. Tá? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas o Fuchsia ele já está funcionando. Inclusive ele roda na minha casa. Na minha casa eu tenho um device com Fuchsia, que é o Google Nest. Eu tenho um aqui, né? Aquele aparelhinho onde você conversa com o Google, né? Que ele fica com o microfone aberto, você fala com ele. Eu tenho um desses na minha casa e ele já está rodando Fuchsia. Tá? Ou seja, ele roda em dispositivos realmente muito pequenininhos. Ele, como eu mostrei no Dahlia, existe uma proposta de rodar ele no desktop também, mas dependendo do hardware ele escolhe entre o kernel do Linux e o kernel do Fuchsia. Não descobri ainda qual é a listagem onde ele usa um ou usa o outro, mas já deu para entender a ideia. Né? E ele não tem por que não rodar tão bem quanto o Android roda em um celular, ou um tablet, ou um Chrome OS, que eu acho que vai ser a primeira vítima do Fuchsia, sendo bem sincero. Tá? Eu acho que o Fuchsia ele vai começar pelos Chromebooks, tá? Ele vai ser a nova base do Chrome OS, certeza absoluta disso. Por quê? Porque ele é compatível com Linux. Então não é assim que você tem que desenvolver aplicativos novos. Não, não, não. Ele é compatível com Linux. Ele é compatível com Android. Ele é compatível com essa galera toda. Então não tem motivos para você não fazer esse movimento, a não ser, claro, você tem que testar mais tempo, né? O Fuchsia ele roda os aplicativos tudo que ele roda isolado em containers. Então por si só, ele já é um sistema seguro, digamos assim. Ele lembrou, lendo sobre o funcionamento dele, ele me lembrou muito o funcionamento do iOS, que o iOS faz isso também, né? Cada aplicativozinho que você abre no iPhone, ele roda isolado do resto do sistema. Então mesmo que o aplicativo seja um malware, alguma coisa assim, ele roda isolado, né?
para um aplicativo conversar com outro no iPhone, você tem uma API específica lá. Você tem uma API específica para fazer esse diálogo. Um aplicativo não invade nem disco, tá? Nem não. Com o aplicativo você não consegue abrir o arquivo que está no sobredomínio de um outro aplicativo. Você tem que colocar ele meio que no meio de campo, assim. Você tem que disponibilizar ele, definir quais são as permissões, quem pode acessar, enfim. E agora acho que está até mais confuso, né? Porque o iPhone agora ele tem um novo sistema de privacidade que você pode definir tudo o que o aplicativo pode fazer ou não pode fazer, com os seus dados, inclusive. Tá dando um rebuliço isso aí, inclusive, tá? Tem muita gente reclamando. Tem muita gente, assim, é empresa, tá? De marketing digital reclamando que agora não dá mais para seguir usuários do iPhone se o usuário do iPhone não quiser ser seguido. E aparentemente, quando o iPhone pergunta para o usuário se ele quer ser seguido pela internet, né? Por empresa de propaganda, geralmente eles respondem não. E a galera tá desesperada porque quebrou o negócio deles. Então, eu acho que, sendo bem sincero, eu não vejo motivos para o Google não fazer essa migração em algum momento. Porque, ao que tudo indica, para a proposta do Google, o Fuchsia realmente é um sistema melhor que o Linux. É um sistema mais leve, mais rápido, pelo que eu li, mais leve, mais rápido, mais seguro que o Linux. Muito mais moderno também, porque ele não tem 30 anos de idade, né? Não tem tanta coisa legada, digamos assim. Não tem tanta empresa com interesses diferentes dando pitaco, sabe? É a Red Hat com a sua cloud, a Samsung com não sei o que, a Xiaomi que agora também tá botando dinheiro no Linux, o Facebook que tem outros interesses também. Não tem tanta gente com interesses diversos botar na mão. Então realmente o Fuchsia ele pode ser um excelente desktop de alguma forma. Suporte a drivers, isso aí vem com o tempo. Se o Google estiver por trás disso, cara, dinheiro não vai faltar, sabe? E como o Google ele é muito voltado para a nuvem, então inicialmente ele vai focar toda a energia dele em criar clientes, né? Criar clientes para suas nuvens, para os seus serviços de nuvem, que é o que dá grana para o Google, né? O Google não quer que você compre um iPhone, um celular, ele quer que você pague o Google Drive, né? É isso que dá dinheiro para ele. Ele quer que você assina. Na verdade, assim, o que todas as empresas capitalistas querem é o seu dinheiro. De preferência, sem dar nada em troca. De preferência, que você dê todo o seu dinheiro de uma vez. E sem reclamar. E sem pedir nada em troca. Esse é o ideal. Mas como eles não podem fazer isso, porque as pessoas supostamente, por enquanto, elas não acham que isso é uma boa ideia, então eles vão colocando serviços que você não pode fugir muito, né? Porque um Chromebook tem 32 GB de storage. Beleza, você não consegue gravar nem uma discografia direito, né? E aí você é obrigado a assinar o Google Music, Spotify, você vai gastando seu dinheiro aí com essas nuvens da vida aí. Assim, apesar de eu achar que é meio teoria da conspiração isso que eu tô falando, cara, pra mim está muito claro. Tá muito claro. Não é, claro, não é uma coisa para 2 a 3 anos, não é uma coisa para 5 anos, talvez nem 10 anos, mas vai acontecer. É como a história que eu contei também, que o pessoal deu risada na minha cara, que a Mozilla, né? A Mozilla, a maior parte do rendimento da Mozilla vem do Google, que basicamente só mantém o financiamento na Mozilla e ele já cogitou não renovar. Aguardemos o final do ano aí, que vai ter uma outra rodada de negociação. O Google, aparentemente, ele só topa renovar o financiamento que eles fazem com o Firefox, porque senão eles vão ser acusados de monopólio. Essa é a verdade. Porque se não fosse isso, eu acho que o Firefox já teria ido pro saco há muito tempo. Pelo menos não. E pro saco não, mas ele perderia o financiamento do Google, o que é basicamente todo o financiamento que o Firefox tem. O Firefox ele tentou ali começar uns serviços cloud, mas são serviços bobinhos, cara. É umas coisas que não tem muito como ganhar dinheiro. Não tem como dar dinheiro. Diferente do Brave, que ele resolveu simplesmente sequestrar as propagandas da galera. O Brave o que ele faz? Ele pega a propaganda que o Google ia exibir no site, por exemplo, ele troca e bota o dele no lugar. E aí ele, com o dinheiro que ele faz com a propaganda dele que ele bota no lugar, ele divide essa grana com quem está vendo a propaganda e com o dono do site que está hospedando a propaganda. Claro, se o dono do site fizer o cadastro e se o usuário do navegador habilitar o sistema de prêmios, né? Que pode muita gente que não habilita. Então o Brave é sustentável. O Firefox ele não tem um modelo sustentável, cara. O Opera é um caso curioso, por quê? Porque o Opera ele é de graça, né? E ele é sustentável. Como é que isso acontece? Se ninguém paga pelo Opera, quem é o produto? Meu amigo. Isso mesmo que você está pensando. Então, essa é a minha teoria, tá, gente? Eu acho que
O Fuchsia, ele é um sistema que me parece muito promissor, de verdade mesmo, achei bem promissor. Ele não é um Unix, mas ele. Quem é um Unix, na verdade? Eu acho que atualmente acho que só o Windows é Unix, cara. Eu acho que só o Windows respeita o POSIX, mano. Essa é a verdade. Respeita 100% do POSIX, eu acho que só o Windows, cara. Ele respeita mais o POSIX do que o Mac e o Linux juntos, se bobear. Aqui eu tô falando por falar, tá, gente? Eu não tenho certeza se isso é verdade que eu tô falando, não. Mas o fato é que, ok, não ser um Unix, cara. O Unix é um sistema antigo que ficou para trás. A gente tem que soltar um pouco as amarras aí, sabe? O mundo não precisa passar por arquivos textos no diretório barra dev, entende? A gente pode ter outras formas de acessar as coisas também, não a moda Unix, né? Você pode ter só um terminal legal ali e resolve. Mas o Fuchsia eu não tenho certeza se ele, o que falta para ele ficar pronto, né? E até onde vai essa compatibilidade binária com Linux, né? Os drivers da NVIDIA funcionam com Fuchsia? Eu não tenho certeza. Talvez funcionem, talvez não, né? E tudo vai depender, claro, de como é que o Google vai usar esse sistema operacional. Porque o Chromebook ele tem lá uma especificação de hardware, né? E se nunca eles toparem botar uma NVIDIA, então nunca vai ter compatibilidade com a NVIDIA, a não ser que a NVIDIA queira adicionar esse recurso no sistema operacional por algum motivo qualquer, né? Lembrando que a NVIDIA provavelmente só botou suporte ao Linux, os drivers e tal, por causa dos servidores. Porque hoje em dia a gente tem na nuvem vários serviços de inteligência artificial, de machine learning, e eles funcionam muito melhor quando você tem uma GPU conectada e para você usar o poder da GPU você precisa do driver. Então, muito provavelmente esse driver da NVIDIA que a gente vê no Linux não é para você jogar joguinho, é para os caras usar lá como machine learning, né? De novo, o Linux no desktop ele é sempre efeito colateral de alguma coisa, percebe? Ele nunca é o foco em si, ele é sempre um efeito colateral. Tipo, o cara que ia investir aqui, mirou aqui, acertou ali. Né? O cara mira nos servidores e acerta no desktop. E é assim que funciona, né? O que eu quero dizer com todo esse vídeo é que, cara, perseguir o Linux desktop hoje em dia eu acho que é uma abordagem obsoleta, na minha opinião. Eu acho que o desktop acabou, cara. Assim, o Linux nunca vai liderar o desktop porque o desktop passou. O desktop, como a gente conhecia, ele acabou quando surgiu o iPhone. Quando surgiu o iPhone e o Android, o iPad, o desktop, como a gente conhecia, ele acabou. Ele virou peça de museu. Né? Agora, o que nos resta para o Linux é esperar que o Linux ele consiga conquistar os dispositivos móveis como GNU Linux, digamos assim, né? Usando uma base que não é a base Android, né? Usando um servidor gráfico que não é o servidor gráfico do Android ou do, ou do Fuchsia, né? Para a gente poder usar os nossos aplicativos X11 e Wayland tranquilamente. Não está tão longe disso acontecer, né? Inclusive dizem que o futuro desktop do uso de computador é justamente você poder conectar o seu celular e um monitor e um teclado físico e um mouse, tudo isso conectado no seu celular. Alguns modelos de celular já oferecem isso. Se eu não me engano, tem um Samsung que ele oferece isso. Mas aí o sistema operacional é tipo um Android modificado, né? O que a gente quer. Tem até um do Ubuntu, acho que tem um do Ubuntu que faz isso. É o Puri alguma coisa, talvez? Tem o Puri OS. Purisme é o nome da empresa. Mas eu acho que, se eu não me engano, essa empresa ela oferece um celular que é um desktop. Que você consegue conectar um monitor, teclado e mouse. E ela tem hardware suficiente para dar conta, né? Tipo, ela tem, sei lá, 8 GB de memória, é, 128 GB de storage interno, processador, 8 núcleos, sabe? Esse tipo de coisa. E aí ele veio um desktopzinho bom para trabalhar. Inclusive, muita gente diz que a experiência foi bem legal. Mas que custa muito caro ainda não é a nossa realidade, mas é um futuro possível. Né? É um futuro possível, eu não duvido não. O meu sonho é o quê? Pensando em 2030. 2035, vai. Que é para não dar erro. O meu sonho é tirar meu celular do bolso e aí eu pego um teclado e um mouse físico sem fio, conecto ali no meu celular e ele sem fios conecta com o monitor. Ou ele projeta a tela na parede ou no ar, tipo holográfico. Mas aí é muito chapéu de alumínio, né, gente? Mas essa é a minha teoria, tá, gente? Isso pode ser muito radical? Pode ser muito radical, cara, mas ó, é isso, chapéu de alumínio, gente. É teoria da conspiração.
Eu acho que o Linux tem um futuro brilhante, onde ele já brilha brilhantemente, pelo menos enquanto os computadores quânticos não tomarem tudo de assalto, né, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo. O Linux vai continuar aí tomando conta dos nossos clouds, tudo bonitinho, todo mundo rodando tudo via web. Eu acho que o Dart tem tudo para dar muito certo, cara. Eu acho que o Dart com Flutter, com Fuchsia, é uma jogada de mestre do Google. O Google ele tem o poder de dar sabe, de levar tudo, cara. Levar tudo, assim. Nossa, eles começam a aceitar aplicativos em Flutter e pro Fuchsia, linguagem que é facinho de desenvolver, que a molecada já está toda no hype. Quem mais está no hype dessa coisa toda? Os chineses, cara. Eles estão muito no hype do Flutter também. Então, cara, vai chover de coisa feita em Flutter. E aí só vai ficar faltando um sistema doméstico para rodar essas coisas todas, integrada, sabe? Sem diferenciar uma coisa da outra, só diferencia pelo tamanho da tela, sabe? Mas o mesmo aplicativo, com settings todos gravados na nuvem, cara, não tem por que isso não ser o desktop perfeito, sabe? Para o usuário doméstico, né? Que vai estar tudo lá na nuvem, ele vai pagar uma mensalidade, ok, ele quer pagar a mensalidade mesmo, porque tudo, o hardware está muito caro, ficou muito caro. Tá, lembrando que os microcomputadores surgiram, eles só foram possíveis porque o preço caiu, né? Porque todo mundo fazia o Unix, por exemplo, era um sistema de servidor, né, mainframe e tal. Você usava um terminal em casa porque o computador completo era muito caro. Então, de repente, o computador ficou barato, você levou o computador inteiro para casa e esse negócio de terminal, mainframe acabou. E aí, de repente, o que acontece? O jogo inverteu de novo. Agora o hardware está super caro e a gente agora está até o Windows Streaming, tá? O Windows 11 vai ter uma versão streaming. Você paga uma mensalidade e você vai ter um computador que roda no seu navegador. E aí é isso, sabe? Um sistema profissional via streaming. Para as massas, né? Já tem o da Amazon, já tem aplicações profissionais, tudo. Mas agora é da Microsoft, cara. Pela primeira vez num mundo popular aí, popularesco, né? Se eu posso rodar o meu Windows no navegador do meu celular, para que diabos eu vou comprar um desktop? Percebe? Que eu tô olhando, toda hora eu tô olhando ali, gente, que a minha bateria tá acabando. Eu tô só na bateria aqui. Então é isso, você acha a minha teoria muito louca? Você acha que não, o Google não vai puxar o tapete do Linux e vai trocar tudo pelo Fuchsia? Você acha que isso é viagem da maionese da minha parte? Você acha que o Google vai continuar sendo bonzinho, dando dinheiro pro Firefox, pro Firefox não morrer? Você acha que a Microsoft no conselho do Linux dando dinheiro pro pessoal, você acha isso uma coisa... Você se sente confortável com isso? Se você estivesse no lugar do Google e visse todos os seus concorrentes no conselho do Linux, você se sentiria confortável? Meu amigo, o negócio é difícil, é complicado, né? Mas o principal dessa história toda é o seguinte, cara. Essa meta do Linux Desktop foi furada, acho que não levou ninguém a lugar nenhum. Acho que o Desktop Linux sempre foi uma realidade para quem topou o desafio de aprender Linux e superar algumas coisas, quem entendeu como é que funciona o open source. O Desktop Linux ele sempre foi uma realidade, né? No meu caso, por exemplo, que eu usei pouquíssimo tempo Windows na minha vida, pouquíssimo, tem 2 anos de Windows na minha vida, é muita coisa. E no computador do meu irmão, no computador da minha mãe, no computador da minha então namorada também, ela usava Linux, sabe? E era desktop, e ela tinha lá a impressora dela e funcionava e tal. Tem umas limitações, mas tem vantagens, tem desvantagens, assim como o Windows tem vantagens e desvantagens, assim como o Mac tem vantagens e desvantagens. Por que ninguém discute quando o Mac vai tomar conta do desktop? Porque não precisa. Porque o Mac ele tem um nicho dele, ele ocupa esse nicho muito bem. Assim como o Linux ocupa vários nichos e ocupa esses nichos muito bem, esses nichos muito maiores, muito mais relevantes do que os nichos que o Mac ocupa. Tem alguma dúvida sobre isso? E se vier o Fuchsia, aqui vem o Fuchsia, né? Se ele for software livre, e ele é, software livre, open source, sabe? E ele é, com boas aplicações, com bom suporte de hardware, que seja, sabe? A gente só tem que torcer para ele conseguir sendo financiado até chegar num ponto de amadurecer, né? E para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de empresas de olho, né? Que modelos de negócio surjam para sustentar o Fuchsia dominando o desktop e os mobiles da vida, certo? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve aí. Gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Lembrando que todo comentário, na medida do possível, eu respondo. Posso demorar, mas eu respondo. Se eu não responder, pelo menos eu dou um joinha. Então, se o seu comentário não tem nenhuma joinha,
é porque provavelmente eu não li. Se ele tem uma joinha e eu não respondi, então talvez eu não tenha tido tempo para refletir sobre o que você escreveu, ou você fez uma pergunta retórica, ou fez um comentário que não precisa da minha intervenção. Isso acontece bastante, né? Tipo, você tem uma pergunta, eu costumo responder, mas se não tem uma pergunta, eu tô deixando um pouco de responder por causa do tempo. Tá ficando pesado. Vocês comentam bastante. Isso é bom, mas eu não dou conta. Se quiser ajudar o canal na nossa teoria de conspiração aí, tem que pagar os Illuminates, né? Gasolina de disco voador tá cara. Se quiser ajudar o canal, segue o nosso Pix. E esse e-mail também serve para contato e doações de PayPal, eventuais aí. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, segue aí as nossas redes sociais. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram aí nos comentários, tá? Dá uma olhadinha lá. Se quiser participar da nossa comunidade, que é a melhor comunidade de Linux do Brasil. Escreve isso que eu tô falando aí. Que aqui, ó, apareceu o cara falando muita abobrinha, eu já corto logo. Por quê? Porque eu só quero os melhores. Essa comunidade é uma jardinagem que eu estou fazendo. Só elite. Beleza? Gente, um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Falou.